Eu não duvido, gente, que o Lula tenha armado o encontro do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, 4 dias depois daquela reunião da gangue toda lá no Palácio do Planalto, lá no finalzinho de 2024. O Lula é maquiavélico bastante para isso. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença e você verificar se está inscrito no canal também com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Cara, historicamente falando, misturar política com família sempre deu merda. Aliás, misturar família com qualquer outra coisa que não seja estritamente família, negócio, sociedade, o que for, dá merda. O problema é que com política o alcance da merda é muito maior. Destrói as três coisas: a família, a política e o país que essa política cobiça. E aí não deu outra, gente. Se já era um crime condenar esse país sem instituições nem imprensa há mais 4 anos de polarização, tendo o Tarcísio de Freitas, uma unanimidade disparada nas pesquisas ao alcance da mão, agora então, o fato é que os Bolsonaro, gente, piraram na maionese. Eles se deixaram intoxicar pela droga do poder. Confundiram a indignação dos brasileiros honestos com a injustiça de que eles eram objeto e o medo de ver isso se transformando num padrão nacional com amor incondicional às suas ilustres pessoas. E aí, nem Brasil acima de tudo, nem Deus acima de todos. Os Bolsonaro acima de tudo. Mesmo com todos eles sabendo do telhado de vidro finíssimo que eles têm. Cara, se tivesse parado naquela gravação de 2024, a perda do argumento master como criatura exclusiva do lulismo, como ele de fato é, já seria desastrosa numa candidatura que não tem a oferecer senão um sobrenome para lá de controvertido. Agora, depois dessa visita ao condenado aí e da dúvida que ele plantou, negando tudo 3 vezes, sobre o que mais pode vir pela frente, é tudo a mesma merda, como o Lula adora que todo mundo conclua? De jeito nenhum, cara. A comprovação de que o Flávio Bolsonaro não é santo não faz do Lula a cura da doença terminal que ele é. Com toda a incompetência envolvida, um lado é a resistência que está na cadeia e o outro é a ditadura cleptocrática que prende e arrebenta. Um lado mantém aberta a porta da esperança e o outro fecha essa porta para sempre. E essa diferença é quanto basta, gente, para quem tem um pingo de honestidade. Mas não para a briga de faca no escuro em que 40 anos de lulismo transformaram a política nesse país. Eu não duvido, gente, que o Lula tenha armado o encontro do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, 4 dias depois daquela reunião da gangue toda lá no Palácio do Planalto, lá no finalzinho de 2024. O Lula é maquiavélico bastante para isso. Mas mesmo que ele não tenha armado, eu não duvido nem por um segundo que ele não sabia de velho desse financiamento do filme e desses encontros do Flávio com o Vorcaro, e possivelmente mais do que ainda está aí por surgir. E tem apenas ficado guardando a bomba para explodir ela quando o quadro das candidaturas não tivesse mais volta. Conforme, aliás, foi exaustivamente previsto e advertido enquanto os Bolsonaro e os bolsonaristas linchavam o Tarcísio. Todos os sinais apontam nessa direção, gente. Nós já somos uma ditadura tecnológica de padrão chinês. Se tem um campo no qual o lulismo inova, é nesse. Ninguém dá um passo nesse país, ninguém dá um pio nas redes sociais, ninguém troca uma palavra ou uma imagem no celular sem que eles fiquem sabendo. E o Lula e os petistas nunca esconderam que o Flávio Bolsonaro era o candidato ideal deles.
O Lula e o PT são o pai e a mãe da falcatrua Master e do Vorcar. Ele foi parido pelo PT da Bahia, que é o PT que sobrou, foi alimentado nos consignados do Lula, foi engordado no sindicalismo petista do irmão do Lula e na roubalheira do INSS, do filho do Lula. Os lulistas sabem qual é a marca do papel higiênico que o Vorcaro usa, gente, e em que horários ele usa esse papel. Não tenho que delatar, tudo já é sabido, pelo menos pela Polícia Federal do Lula, que tem os 8 celulares do cara na mão. Basta ver que por trás do discurso aí, né, todo o trabalho concreto das autoridades, né, cada uma das ações delas, é para que tudo aquilo que elas já sabem não seja sabido por mais ninguém, a não ser as poucas partes que esbarram nos inimigos. É isso que explica a desmontagem do COAF, o pega para capar da Receita Federal, a suspensão das quebras dos sigilos dos amigos todos e as outras tapações de buracos aí que o Supremo Tribunal Federal tem feito para calar a boca do país inteiro sobre os podres dos amigos. É isso que explica a posição votada e não a declarada pelo Lula do PT em relação à CPI. Nenhum deputado ou senador do PT assinou o pedido de CPI, que é a última esperança do Brasil ficar sabendo que o Lula não quer que o Brasil saiba. A diferença, gente, está na imprensa. A força armada da ditadura que está aí é a imprensa domesticada. O que interessa não é a verdade, é emplacar a narrativa e ficar martelando infindavelmente em cima dela. E nessa imprensa, qualquer mentira passa batida e emplaca, por mais grosseira que seja, dependendo de que boca ela tenha saído, gente. Na dúvida, caça-se aí os celulares de mais uns tantos manés, né, e colhe-se mais um mês aí de manchetes sobre a imolação desses manés em praça pública e de discussões dos especialistas de sempre sobre a legalidade ou não de mais uma patada jurídica de uma ditadura que se assume como ditadura. Enquanto isso, o Lula dá acabamento na surdina à reforma tributária aí que vai trancar os restos da democracia brasileira no túmulo do centralismo tributário, e a reforma do Código Civil que ninguém pediu, mas que está sendo feita e que destrói para sempre a mera possibilidade de relações interpessoais e de negócios civilizadas. E nesses 8 celulares aí, companheiro, nenhuma palavra, nenhuma conversa, nenhuma gravação, nenhum vídeo sobre a negociação com os Barcy de Moraes, com o Jacques Wagner e com o Rui Costa, sobre a contratação dos ministros do Lula, sobre o papel do Lulinha nessa história? Não é o caso de fazer pelo menos essas perguntas? Nada, cara. NADA. A avaliação do jornalismo brasileiro de fora da internet de hoje está quase 100% relegada à famosa escolha do Lobão. Depois de tudo que já rolou, depois de todos os mensalões, dos petrolões e das lava-jatos, ou quem não faz essa pergunta é filho daquilo, ou é idiota e ao menos a alma deles vai ser salva. Não tem terceira via, não tem terceira explicação. O resumo, gente, é que a tragédia do Brasil não tem base na realidade. Nós estamos capturados no enredo de uma obra de ficção, essa trama golpista e por aí, né? Mas isso não é desculpa. É essa ficção que determina a realidade. E desde sempre, essa direita, que sofre a ditadura da mentira aí na carne, sabe disso melhor que ninguém. Não há marqueteiro que resolva isso. Ou o Brasil tira do que está posto um candidato viável e foca nele, ou se conforma que está indo para o buraco para não voltar nunca mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração.